Dando continuidade à trigonometria na circunferência, o nosso assunto hoje, o assunto que nós vamos abordar hoje é tangente. Para isso, o que a gente vai montar? Primeiro, eu tenho uma circunferência, eu tenho que saber o que é calcular a tangente, o que determina calcular uma tangente. Tangente, a gente vai calcular de acordo com essa reta que tangencia, que encosta na circunferência. Em aulas anteriores, nós já estudamos a circunferência, nós já vimos o eixo dos senos, nós já vimos o eixo dos cossenos, cosseno positivo, cosseno negativo, seno positivo, seno negativo. Então agora a gente vai determinar valores de acordo com essa reta. Então o que significa quando eu for determinar a tangente? A tangente, ela é uma reta formada pela origem, passando pelo arco e prolongando até essa reta aqui, que é a reta tangente. Então, o conceito é muito simples, entendendo o conceito, depois tudo se encaixa. Então, primeiro, se eu estou determinando a tangente, eu tenho um ângulo, tá? Esse ângulo, aqui está a origem, aqui está o arco, e ele prolongando, ele vai encostar na tangente. Nesse caso aqui, eu estou falando de um ângulo conhecido. Por quê? Qual o ângulo cujo a tangente é 1? Esse ângulo é o ângulo de 45. Então, quando a gente está estudando, é isso que nós estamos determinando. Essa reta, esse ponto aqui é o zero dela, tá? Então, para cá são valores positivos, aqui são valores negativos. Que isso a gente pode lembrar também pelo que nós já estudamos. Por quê? Da circunferência, a gente já sabe que esse aqui é o eixo do seno, significa que aqui é seno positivo, seno negativo, cosseno positivo, cosseno negativo. Nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quem não lembrar, volte nas aulas anteriores, né? Assiste de novo que nós já fizemos essa abordagem. Então aqui no primeiro quadrante eu sei que o seno é positivo e o cosseno é positivo. E a gente sabe também, já foi visto em outras aulas, que tangente é seno dividido por cosseno. Mais dividido por mais vai dar um valor positivo. Então aqui eu tenho um valor positivo. Agora, se eu estiver falando do segundo quadrante, o que eu tenho? Um seno positivo com cosseno negativo. E mais dividido por menos é menos. Então, a tangente num arco do segundo quadrante é negativo. Vamos dar um exemplo. Esse aqui. Eu vou ter que fazer o ponto dele, eu vou ter que fazer uma reta dele até a origem. Da origem, então, ele vai estar em qual valor? No valor negativo. Se eu estiver falando do terceiro quadrante, eu sei que o seno é negativo, o cosseno é negativo, que tangente é seno dividido por cosseno, que menos dividido por menos é mais. Então, se tiver aqui, eu vou passar por aqui, vou prolongar, isso vai ser minha tangente. E ela está no ar, ela está no meu pedaço positivo. E por último, já está até mostrando aqui, se eu estou falando de um arco negativo, eu vou vir da origem até ele e vou prolongar. E ele vai ser negativo. Por quê? Tangente é seno dividido por cosseno, menos dividido por mais, o resultado vai ser negativo. Então, o aluno pode identificar de duas formas. Primeiro, porque ele tem que saber que é uma reta
né? Que essa reta, ela vai de 1 a menos 1, corresponde com o nosso raio, que aqui é 0, que esse pedaço é positivo, que esse pedaço é negativo. Mas ele já construiu um conhecimento, que a gente já foi passado em aulas anteriores, que ele também pode trabalhar com o que ele já sabe. Seno positivo, cosseno negativo, seno positivo com cosseno positivo, usando a fórmula que seno dividido por cosseno, então nós podemos identificar os sinais da tangente. Existem alguns valores, que é o que a gente chama de valores notáveis. A gente já viu isso no triângulo retângulo, a gente já viu valores de seno e cosseno para alguns ângulos, e aqui também a gente vai ver isso. Então, identificando que aqui eu tenha um arco de 30. Se ele está com 30, se eu for fazer, eu venho até aqui e prolongo. Na hora que eu estiver prolongando, isso aqui vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 3. Significa que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Se eu estiver falando de 45, ele vem, você vai ver que ele vai coincidir com o nosso raio. Por quê? Porque a tangente de 45 é igual a 1. Mas e se eu estiver falando da tangente de 60? Vem da origem, passa pelo arco e prolonga. Então, na verdade, ela vale o quê? Raiz de 3. Por quê? Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, o que nós já vimos? Nós já vimos que os ângulos, agora nós estamos trabalhando com tangente, a tangente é determinada por essa reta. A gente já viu que os sinais podem ser determinados pela reta ou pelo que nós já conhecemos de seno e cosseno. Já vimos que existem os ângulos notáveis e que a tangente desses ângulos notáveis a gente encontra positivo, está aqui no primeiro quadrante, e determinando dessa forma. E agora, o que a gente precisa relembrar? Que a redução ao primeiro quadrante que a gente também já viu em aulas anteriores, que é o quanto que eu volto, não é isso? Então, se o meu ângulo é x, pelo eixo de simetria, eu tenho o eixo de simetria com o vertical, tenho o eixo de simetria com a origem, não é isso? E tenho... Então, eu tenho o eixo de simetria com y, eu tenho o eixo de simetria com origem e eu tenho o eixo de simetria com x. Lembrando que aqui é 180 menos x, ou π menos x, π mais x, 180 mais x, 2π menos x, 360 menos x. Ah, não estou muito lembrado disso. Volta nas aulas sobre seno, cosseno, que a gente tem essa redução para o primeiro quadrante. Então, eu usei um exemplo aqui, falando do beta é 45. Então, vamos usar o mesmo. Se o beta é 45, então eu estou falando que aqui eu tenho um ângulo de 45. Para identificar esse ângulo aqui, vou usar esse pedacinho aqui. Meu beta é 45. No segundo quadrante, ele tem uma simetria. A simetria é 180 menos x, nesse caso nosso é 45. Então, meu eixo de simetria, eu estou falando de 135. Aqui é 135. Aqui é 180 mais x, então eu estou falando de 180 mais 45, 180 com 20, 200, com 25, 225, 225, então nós estamos falando que aqui é 225. E no 360, a gente sabe que é 360 menos 45, 360 menos 40, 320, então aqui vai dar 320.
e 15. Duas formas. Eu sei que se eu quero a tangente, ela vai passar aqui. Não é isso? Se aqui é 45, eu sei que aqui vai ser 1. Então, eu prolongando aqui, isso é minha tangente. 1 positivo. Se aqui eu prolongar, não é isso? Eu vou prolongar aqui para chegar até aqui, então vai ser 1 negativo. Aqui, prolongando, eu vou voltar para 1 positivo e aqui vai ser meu 1 negativo. Então, dica, faça isso com o de 30 ou de 45, o 45 eu acabei de fazer, com o de 60, que você vai treinando esse eixo de simetria. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção é sobre os arcos. Por quê? Tangente de 0, tangente de π, tangente de 2π é 0. Por que que é 0? Então, se eu tenho tangente de 0, se eu tenho, ó, eu estou falando de tangente, a tangente está aqui, o 0 está aqui, vai ser 0. Isso vai acontecer com 0 e vai acontecer com o 2π. Mesma coisa que vai acontecer com o π. Quando a gente fala de π sobre 2, olha aqui. Eles nunca vão se encontrar, esse eixo aqui nunca vai encontrar com esse, eles nunca vão se tocarem. Se eles nunca vão se tocarem, o que vai acontecer? Não se define. A forma geométrica é a forma mais prática, mais fácil de você visualizar. Por que que não se define tangente de π sobre 2 e tangente de 3π sobre 2? Porque eles nunca se encontram. Ah, mas tem uma outra forma também. Por quê? Porque eu sei que se eu estiver falando de π sobre 90, o cosseno é 0. Então, se eu for calcular a tangente de π sobre 2 ou a tangente de 3π sobre 2, eu estou falando de denominador 0. E isso não se define. Aqui te explica a forma geométrica, as retas não se encontram, e aqui se define a forma algébrica. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma aula passada que você não viu ainda e às vezes ficou um pouco perdido, volte nos nossos vídeos, que depois a gente vai passar uma lista de exercícios e a gente vai acabar resolvendo.